Capítulo 756. Navegação. Mestre Jet estudou o mapa por alguns momentos e depois traçou uma linha através do oceano que ficava entre os 4 continentes. Então, de repente, ela perguntou: "Você sabe muito sobre navegação marítima, Sunny?" Ele lentamente balançou a cabeça. "Tanto quanto o próximo cara, eu acho." Ela sorriu. "Entendível. Na verdade, navegar pelos oceanos não é uma tarefa fácil. Se fosse, poderíamos ter usado o Pacífico ou Atlântico para transportar alimentos da América do Sul. Mas tentar navegá-los é puro suicídio, por enquanto." Soul Reaper recostou-se e tomou um gole de café. "A maior parte do nosso planeta está coberta por água, e a maior parte dessa água está infestada de terríveis criaturas de pesadelos. Isso ocorre porque a maioria dos gatos abre, debaixo d'água. E como temos muito poucos métodos de combatê-los abaixo do mar, e muito pouca razão para traço, deixamos esses portões. A humanidade ainda pode conter 4 continentes e meio, mas entregamos todos os oceanos da Terra ao inimigo." Ela suspirou e depois balançou a cabeça com desânimo. "Ainda assim, nenhuma civilização pode existir sem transporte eficiente, e o transporte de carga pela água tem sido o principal pilar do transporte desde o início dos tempos. Então, mantemos uma presença no Oceano Índico. Navegar não é fácil, no entanto, porque existem horrores indescritíveis e incontáveis que habitam nas profundezas." Sunny hesitou por um momento, depois perguntou com um pouco de curiosidade: "Não seria mais fácil enviar coisas pelo espaço?" Soul Reaper com careta. "Não é econômico. Chegar à órbita exige um comprometimento considerável de recursos, mas ainda com cargas pesadas, e os recursos são algo que nos falta desesperadamente. Além disso, o espaço está repleto de perigos." Sunny levantou uma sobrancelha. "Que perigos?" Ela simplesmente deu de ombros. "Isso está acima da minha nota de pagamento. Então eu não sei. Basta dizer que é simplesmente manter uma dispersão de satélites que suportam a rede e a escala de Hubble já é um desafio terrível. Quer você goste ou agora, a água é o único caminho." Ele franziu a testa. "Então, como conseguimos fazer uso do oceano se é tão perigoso?" Mestre Jet sorriu. "Ah bem. A resposta é bem simples. House of Need." Sunny pescou algumas vezes. "O grande clã." Ela sentiu. "Os representantes da Casa da Noite se destacam em guiar navios por águas turbulentas. Eles não são chamados Nightwalkers apenas para homenagear o fundador do clã, afinal. Para atravessar o oceano, comboios que consistem em navios enormes e fortemente blindados empregam os serviços dos navegadores Nightwalker." Sunny recostou-se, pensando. Ele sabia um pouco sobre o terceiro e o menos proeminente grande clã, mas não muito. Ao contrário, de Valor e Song, que se assemelhavam à maioria dos clãs Legacy e se originavam de uma única família, House of Need nasceu de uma aliança de vários clãs de destaque. Eles residiam em uma região terrível do Reino dos Sonhos, conhecida como Stormsea, e controlavam um dos 3 grandes citadéis, que, tanto quanto ele sabia, parecia um navio gigante e provavelmente foi deixado para trás por um dos 7 Daemons. Sunny também sabia que a Casa da Noite não possuía um soberano próprio. A Bigorna de Valor e Kisung governavam suas famílias, mas Asterion aparentemente não era aparente e não tinha nada a ver com o terceiro grande clã. Não ficou claro porque os outros 2 poderes não consumiram o mais fraco. Agora que Sunny soube do papel central que os Nightwalkers desempenharam na manutenção da civilização humana, ele adivinhou que eles simplesmente ofereciam muita utilidade para serem pressionados a se submeter. Como alternativa, a natureza da região que eles controlavam pode ter sido simplesmente perigosa demais para que Valor ou Canção invadissem, ou sua existência criou um pouco de equilíbrio e dissuasão muito necessários entre os 2 grandes clãs dominantes. O que estava claro, no entanto, era que a Casa da Noite estava profundamente conectada ao Deus da Tempestade. Havia muitas coincidências entre seus poderes e a divindade de profundezas, oceanos, trevas, estrelas, viagens, orientações e desastres. Os Nightwalkers carregavam a linhagem de Deus da Tempestade? Isso certamente explicaria muito. Mestre Jet, enquanto isso, continuou, os descendentes da Casa da Noite permitem que comboios navais cheguem aos seus destinos, o que é uma bênção e uma maldição. O problema com essa situação é que, embora haja mais caminhantes noturnos do que descendentes dos outros 2 grandes clãs,
Seu número ainda é limitado. E assim, o número de comboios que podemos operar simultaneamente também é limitado. Ela suspirou. Só podemos evacuar pessoas através da água. Pelos nossos cálculos, levará pelo menos 2 anos para evacuar a população da Antártica dessa maneira. Isso é mesmo se comprometermos a maior parte de nossa marinha com a operação. Contudo, Pan, DN0, V, e sua voz ficou fraca. A reação em cadeia começará em alguns meses, no máximo. Não será muito severo no começo, mas rapidamente aumentará, afogando todo o arquipélago em mar e criaturas. Sun-Ni permaneceu em silêncio um pouco e perguntou, então, o que vai acontecer? Mestre Jet terminou o café e lhe ofereceu um sorriso. Bem, o governo vai transferir uma parte muito substancial de suas forças para a Antártica. Quase todo mundo que pode ser poupado sem deixar o resto da humanidade completamente indefeso será transferido para a força expedicionária. Eles tentarão parar as criaturas do pesadelo pelo maior tempo possível para permitir que o maior número possível de pessoas possa salvar para escapar. Também. Eu mesmo estarei em um dos primeiros navios. Sun-Ni desviou o olhar, sem saber o que dizer. A própria Mestre G julgou que muitos dos que participariam da evacuação não voltariam. Ainda assim, ela era Soul Reaperjet, não era? Certamente, ela de todas as pessoas ficaria bem. Mestre Jet suspirou, depois olhou em volta mais uma vez. Então, ela disse calmamente, claro, isso nunca será suficiente. Em alguns meses, o governo anunciará uma mobilização voluntária, tanto entre os humanos despertados quanto entre os mundanos. Muitas pessoas atenderão a ligação, enquanto a maioria não. Como eu disse, a perda da Antártica não é um evento de fim mundial. Morrer lá não vale a pena. Sun-Ni cerrou os dentes. Então, por que você está indo? Com sua posição, tenho certeza de que você poderia ter escolhido ficar para trás. Você deixou a propaganda chegar à sua cabeça. Honra, dever e sacrifício. Você realmente acredita nessa porcaria? Soul Reaper riu. Não. Eu sou tão cínico quanto você, Sun-Ni. No entanto, tenho minhas próprias razões. Ela permaneceu por alguns momentos e depois acrescentou em um tom subitamente sério. E acho que você pode entender muito bem meu raciocínio. Nos conhecemos há um tempo, Sun-Ni, e eu sempre me esquivei de fazer o discurso de recrutamento. No entanto, os tempos mudaram. Então, amanhã, quando o representante da Valor tentar convidá-lo para o seu grande e ilustre clã, quero que você recuse. Ela se inclinou para a frente, olhou nos olhos dele e acrescentou, em vez disso, quero que você deixe tudo para trás, a lista. E venha comigo. Capítulo 757, Sensibilidade Profissional. Era difícil não se deixar levar pela presença legal do Master Jet. No entanto, Sun-Ni não era tão fácil de influenciar. Ele segurou o olhar dela por alguns momentos e depois se virou. Sua expressão ficou sombria. Você passou muito tempo me convencendo de que perder a Antártica não causaria danos irreparáveis à humanidade e que a maioria dos que vão para lá acabaria morta. E agora, de repente você quer que eu vá também? Por que eu faria? Claro, travar uma guerra nobre e gloriosa contra as criaturas do pesadelo parecia emocionante. Mas Sun-Ni não era mais um garoto inexperiente. Ele sabia o preço da glória muito bem. Para ele, as baixas de guerra não eram um conceito abstrato, mas uma realidade muito familiar e sombria. Ele não era arrogante e ignorante o suficiente para se considerar imune à morte. Mestre Jet recostou-se. Você não quer defender seus companheiros humanos? Sun-Ni encolheu os ombros. Não me interpretem mal. Eu realmente quero que todas aquelas pessoas na Antártica sobrevivam. No entanto, nenhum deles me ajudou quando eu estava morrendo de fome nos arredores. Nenhum deles estava lá quando eu estava me afogando no meu próprio sangue na costa esquecida. O governo também não fez nada para me elevar. Ele franziu a testa e acrescentou, de fato, pode-se argumentar que o governo não apenas me abandonou completamente, mas até fez tudo ao seu alcance para garantir que eu morresse rapidamente depois de ser usada para trazer um pouquinho de benefício. Como meus pais fizeram. Mas, apesar de tudo isso, sobrevivi e consegui construir uma vida decente para mim. E agora que finalmente tenho algo de bom para mim, você quer que eu jogue tudo fora e arrisque minha vida para talvez salvar um monte de estranhos? Mestre Jet suspirou. Entendi. Confie em mim, eu faço. Mas
Sun-Ni levantou as sobrancelhas. Mas o que? Eu acredito que você entendeu. Você é da periferia, afinal. Talvez sua vida não fosse tão ruim quanto a minha, mas não teria sido muito diferente. Então, por que você está indo para a Antártica? Ela permaneceu por alguns momentos e depois desviou o olhar. Eu acho que é difícil de explicar. Honra, dever, sacrifício. Você está certo, essas palavras não significam muito para mim. Trabalhar para o governo é um meio para atingir um fim. No entanto, eu trabalho para o governo. E me orgulho do meu trabalho. Soul Reaper estudou os visitantes da lanchonete com seus gelados olhos azuis e depois olhou para Sun-Ni. Eu posso não ter muito carinho pela humanidade, mas manter o equilíbrio frágil que permite que ela exista é algo que escolhi para assumir minha responsabilidade, meu domínio. Então, ver a Antártica pegar fogo à margem seria contra minha sensibilidade profissional. Sun-Ni permaneceu em silêncio por um tempo, pensando no que ela disse. Ele sentiu que, em certo sentido, o mestre Jet era muito parecido com ele. Teimoso demais para desistir, sem vontade de deixar o mundo seguir seu caminho. No entanto, havia uma grande diferença entre eles. Enquanto Sun-Ni visava todo esse despeito e ressentimento em sobreviver e elevar apenas a si mesmo, ela havia escolhido algo muito maior como seu alvo. Em vez de fazer isso sozinho, Soul Reaper decidiu se amarrar a um todo muito maior. Valeu a pena. Ele não sabia ao certo, mas achava que não era. Pessoas como ele e ela mereciam ser egoístas. O mundo nunca os tratou bem e, portanto, eles não tinham obrigação de retribuir o favor. Morrer por alguém com quem você não se importava era uma tolice total. Ele olhou para ela e disse daquele, mas eu não estou na mesma profissão que você. Pã, DN0, V, e um Master Jet sorriu. Verdade. No entanto, eu não terminei. Minha ética de trabalho é apenas parte da razão pela qual estou indo para a Antártica. O outro é o futuro. Sun-Ni levantou uma sobrancelha. O futuro. Ela sentiu. Sim. O mundo está mudando, Sun-Ni. O que acontece na Antártica pode não acabar com a humanidade ou até mudar muito. Mas isso mudará ao desperto. Pense nisso. Com tantos de nós indo, como parte da força inicial ou como reforços voluntários, o equilíbrio de poder da sociedade ao Akine mudará. Milhares morrerão, mas aqueles que sobreviverem ficarão mais fortes. Soul Reaper inclinou-se para a frente, sua voz subitamente intensa. Quantos saturam completamente seus núcleos? Quantos conseguirão um avanço em sua habilidade de combate? Quantos vão ascender? Existem menos de 1000 mestres vivos no mundo agora. Quantos haverá após a batalha pela Antártica? Eu apostaria muito mais do que isso. Quantos novos santos surgirão? Tudo vai mudar, Sun-Ni. Você pode fazer parte desse turno ou ser deixado para trás. Sun-Ni estudou o rosto por alguns momentos e deu de ombros. Então, ele perguntou em um tom sombrio, você espera se tornar um santo em todo o caos, enquanto todos os grandes clãs estão procurando em outro lugar? Mestre Jet suspirou e depois balançou a cabeça lentamente. Não, na verdade não. Você está enganado se acha que o monopólio dele sobre a transcendência existe apenas através de medidas preventivas. Mesmo se você se tornar um santo, eles ainda podem e farão você desaparecer. Além disso, entrar no terceiro pesadelo não é algo que possa ser feito no calor do momento. Se você quer sobreviver, precisa de anos de preparação e um oceano de recursos, sem mencionar uma coorte poderosa e coesa. Pular para uma semente aleatória vai te matar. Sun-Ni permaneceu em silêncio um pouco e depois fez uma careta. O que os grandes clãs estão fazendo sobre essa situação, afinal? A Casa da Noite está fornecendo seus navegadores para a Marinha. Eles também vão se juntar às forças terrestres. E quanto a Songan Valor? Soul Reaper fez uma careta e balançou a cabeça. Não. Os grandes clãs estão ficando afastados da operação no solo. Por enquanto. Talvez eles se juntem eventualmente, mas atualmente todos os três estão retendo suas forças. Seu rosto ficou escuro. Por quê? Proteger vidas humanas não é o propósito de sua existência. Ela suspirou. Isto é. E eles são. Eles apenas têm seus próprios pensamentos sobre o que isso implica. Mestre Jet hesitou por alguns momentos e depois acrescentou, os grandes clãs desistiram da Terra, há muito tempo, Sun-Ni. Em vez de tentar proteger a antiga casa da humanidade de desmoronar, eles começaram a construir uma nova. Eles têm grandes planos para o reino dos sonhos.
Capítulo 758, Crossroad. Sun-Yi deixou a academia com muita coisa em mente. Como mestre e cidadão de alto escalão, ele tinha o direito de adquirir uma licença de PTV e dinheiro mais do que suficiente para comprar uma. No entanto, Sun-Yi não tinha ideia de como controlar um veículo de transporte pessoal e estava com preguiça de aprender. Então ele ainda usava trens públicos para se deslocar pela cidade. Ao redor da capital do cerco ao quadrante do norte. Não prestando atenção aos olhares cativados que as pessoas lançavam contra ele, ele olhou para a janela enquanto o trem avançava, em sua guia magnética, voando por distrito após distrito com uma velocidade incrível. A cidade era um lugar agradável o suficiente, desde que você não nascesse nos arredores. Edifícios altos escavavam no subsolo e subiam no céu, conectados por túneis e pontes aéreas em um labirinto complicado de compósito de grafeno e liga reforçada. Aqui e ali, árvores e grama artificiais quebraram a monotonia branca com tons vibrantes de verde, amarelo, laranja e vermelho. Tudo parecia limpo e brilhante, apesar das fortes tempestades de neve que prevaleciam nesta época do ano, nada como a bagunça suja, fraca e venenosa dos arredores. Havia telas grandes exibindo belas vistas de paisagens de tirar o fôlego que não existiam no planeta Terra desde séculos atrás. E projeções de propaganda que foram projetadas com maestria para alegrar o humor dos cidadãos. Acima de tudo, a cidade parecia cheia de vida. Fluxos intermináveis de pessoas estavam lotando as faixas de pedestres, com um ou dois PTVaros aparecendo de tempos em tempos. Milhões. Centenas de milhões de humanos chamaram este lugar de sua casa. Somente aqui, protegidos pelas colossais barreiras externas e pelos sistemas de filtragem de ar de proteção, bem como pelo poderoso despertar, eles poderiam sobreviver e prosperar. Era estranho imaginar que muitos abrigos humanos semelhantes na Antártica seriam abandonados e destruídos pela maré interminável de criaturas de pesadelos muito em breve. Sun-Yi tinha visto o pânico e o caos que uma manifestação inesperada de um portão poderia causar. No entanto, sua imaginação falhou quando ele tentou imaginar como seria o mesmo desastre, mas a dobra ampliada parecia. Tudo o que ele conseguia imaginar era a horda de abominações que o exército dos sonhadores enfrentara sob o Crimson Spire, aparecendo repentinamente nessas ruas pacíficas. Essa imagem já o fez estremecer. No entanto, ele ainda manteve suas palavras. Ele não devia nada a essas pessoas. Claro, se um portão se abrisse bem na frente dele, Sun-Yi estaria inclinado a lutar e ganhar tempo para os civis fugir. Isso era apenas natureza humana. Mas ela não iria se esforçar e buscar a morte apenas para cumprir alguma obrigação abstrata. Ninguém ajudou quando ele estava desesperado por ajuda. Ele havia sobrevivido apesar da humanidade, não por causa disso. E ele continuaria a se colocar em primeiro lugar, muito provavelmente. Sun-Yi teria mentido se dissesse que o mestre Jet não colocou uma semente de dúvida em seu coração. Claro, a expedição à Antártica parecia um exercício suicida de futilidade. Mas ela estava certa. Aqueles que sobreviveram a essa aprovação iriam ficar muito mais fortes. Embora Sun-Yi não estivesse recebendo fragmentos de sombra das hordas de abominações do Urmante e Awakened que iriam inundar o quadrante sul em breve, ele ainda podia colecionar muitos fragmentos de alma e memórias, talvez até ecos. Também haveria mais do que o suficiente de criaturas de pesadelos caídos vagando pela Antártica. No entanto, ele também não acreditava na capacidade do governo de prever com precisão o que aconteceria lá. Eles pareciam pensar que apenas gatos de categoria inferior apareceria durante a reação em cadeia, mas essa avaliação estava certa? Quem poderia dizer com certeza que outro portão da categoria 5 não se manifestaria? A última vez que aconteceu, pessoas como Chama Imortal e Sorriso do Céu morreram na luta. Sun-Yi poderia garantir que ele se sairia melhor? Não. Ele definitivamente não podia. No final, tudo se resumiu a uma escolha simples que dependia das negociações de amanhã. Se tudo desse certo, Sun-Yi recuperaria a capacidade de entrar no reino dos sonhos. Lá, ele seria capaz de obter resultados muito melhores do que a expedição à Antártica jamais poderia proporcionar e com muito menos riscos. Mais do que isso, ele poderia até prometer lealdade ao ilustre clã Valor. Até agora, ele tinha valor mais do que suficiente para negociar um acordo extremamente lucrativo. Com seu treinamento, apoio e recursos, tornar-se um titã não estaria fora do campo da possibilidade.
A barreira que ficava entre ele e a transcendência também desaparecia instantaneamente. Em vez disso, ele estaria na melhor posição possível para tentar conquistar o terceiro pesadelo. Talvez ele fosse capaz de melhorar sua compreensão da feitiçaria aos trancos e barrancos. A Valor era amplamente conhecida por criar memórias incríveis, afinal. Ele também tinha visto o quão proficientes os representantes do grande clã estavam em usar feitiçaria rúnica, de volta ao Templo da Noite. Havia tanto conhecimento que eles possuíam. Tanto que ele poderia aprender com eles. Quanto ao fato de os grandes clãs parecerem estar se preparando para abandonar a Terra em favor do Reino dos Sonhos, eles estavam errados. Sun Yi ainda se lembrava da conversa que teve com Efe na Catedral em ruínas da Cidade Negra. Ela também acreditava que o mundo agitado estava morrendo e que o Reino dos Sonhos poderia se tornar a salvação da humanidade. O argumento dela era terrível, mas convincente. De qualquer forma, se algo desse errado, ele sempre seria capaz de deixar Clã Valor para trás. Promessas de lealdade não significavam nada para Sun Yi, afinal. Como uma pessoa que detestava a palavra honra, estava mais do que disposto a trair qualquer promessa que fizesse, desde que lhe convinha. Desertar de um grande clã provavelmente não seria fácil, mas a essa altura ele seria poderoso o suficiente para administrar. Então, se as negociações correram bem, ele não tinha motivos para fazer algo tão estúpido quanto seguir o Master Jet para a Antártica. Se eles fossem mal, no entanto, essa seria praticamente sua única escolha. Foi por isso que Sun Yi não deu a Soul Reaper uma resposta definitiva. Ela não pediu de qualquer maneira. Mestre Jet acabara de lhe dizer para pensar em sua oferta e informá-la de sua decisão durante os próximos 2 meses. Quando o trem se aproximou do terraço distinto, Sun Yi suspirou e seguiu para a saída. Droga! Minha cabeça dói. Porque tudo isso aconteceu no dia da minha primeira palestra. Isso é muita emoção por um dia. Pior ainda, amanhã prometeu ser ainda mais emocionante. Capítulo 759 Novos desenvolvimentos. Sun Yi continuou a refletir enquanto caminhava da estação de trem para sua casa. Uma vez lá, ele abriu a porta e entrou, depois sentou-se na sala e olhou para a parede por um tempo. Isso não é bom. No momento, ele deveria estar se preparando mentalmente para a reunião de amanhã com o representante da Valor. Antártico ou não, essas negociações tinham o potencial de decidir o curso de sua vida. Talvez até se ele iria ou não viver. A súbita revelação do desastre iminente o desconcertou, dificultando a concentração na questão imediata. Enfrentar o emissário de Valor seria uma dança delicada. Sun Yi foi ajudado pelo fato de nunca ter pretendido libertar Mordred. No entanto, ele também não era totalmente inocente. Afinal, ele havia ficado do lado de Lelt Pierce, matando um dos 2 cavaleiros do grande clã, com suas próprias mãos. Sem mencionar que Mordred o seguiu até o pesadelo e ascenso. Sun Yi tinha muitas coisas a esconder. Mas não podia mentir. Embora estivesse confiante em sua capacidade de distorcer a verdade com respostas enganosas, as negociações ainda poderiam atrapalhar muito rapidamente. Tanto faz. Como se alguém acreditasse que um despertado como eu fosse capaz de matar um dos famosos cavaleiros da Valor. Agora que Sun Yi havia se tornado um mestre, ele perdeu a maior parte de sua capacidade de fingir fraqueza. No entanto, ninguém além de seus amigos mais próximos sabia o quão poderoso ele realmente era, e especialmente tinha sido. Este foi outro fato que jogou em seu proveito. Tudo depende do emissário e de como eles se comportam. Se Valor enviasse alguém arrogante, Sun Yi seria capaz de dançar círculos ao seu redor. Ele tinha muita prática lidando com indivíduos ativos, afinal. Se eles mandassem alguém inteligente, no entanto, isso poderia ser um problema. Sun Yi olhou para sua sombra, depois suspirou e se levantou. Ele realmente esperava que tudo corresse bem amanhã, mas pagou para ser preparado. Na pior das hipóteses, ele teria que se juntar aos Firkeepers no exílio no Reino dos Sonhos por um tempo. Então, a menos que ele quisesse voltar a uma dieta monótona de comer nada além de carne de monstro, era melhor preparar algumas coisas. Logo, um grande baú de metal apareceu na frente dele, depois abriu sua tampa pesada, revelando fileiras de enormes presas triangulares. Cofer Covetous também mudou após o segundo pesadelo. O encantamento, Mendacious Cofer, permitiu imitar a forma de qualquer objeto inanimado,
mas foi limitado pela capacidade principal de Sun-Ni. Agora que ele era um ascendido, a capacidade de seus núcleos aumentou tremendamente, então havia muitas opções. Sun-Ni havia experimentado muito a forma do Kofer nos últimos 6 meses. Ele havia feito isso em todo tipo de coisa, desde cofres de liga a poltronas de couro e cápsulas de dormir. Ele chegou a entrar na geladeira uma vez. No entanto, depois de se divertir um pouco, Sun-Ni chegou à conclusão de que nem todas as formas se adequavam bem à memória. Os itens que já tinham a função de armazenar as coisas funcionavam melhor. Então, ele acabou simplesmente transformando em um grande baú de liga reforçada. Agora que o Kofer Covetous havia crescido, seu tamanho e força eram suficientes para tornar o encantamento, Luithrink, verdadeiramente perigoso. Se antes da caixa pequena pudesse morder apenas alguns dedos, agora poderia engolir um ladrão em potencial inteiro. O encantamento, Baú Capacious, também se fortaleceu, aumentando enormemente a capacidade de armazenamento do Kofer. Agora, ele poderia armazenar itens de uma sala inteira. Enquanto isso, o Locomotive Chiffonier, não mudou muito, mas devido ao seu novo tamanho, o peito pode se mover muito mais rápido. De fato, o Kofer agora era grande o suficiente para Sun-Ni se sentar em cima dele, usando a memória como uma montagem bizarra. A esse respeito, não era muito diferente do Mimic Mordante original, a quem Sun-Ni havia percorrido até a Torre do Eban uma vez. Não que ele quisesse repetir a experiência. E falando de montagens, se havia uma coisa que realmente frustrou Sun-Ni nos últimos meses, era que ele não tinha a oportunidade de aprender a andar adequadamente no pesadelo. Ele até pediu uma cela feita sob medida em uma boutique exclusiva de couro. Os profissionais mundanos que trabalhavam lá frequentemente recebiam comissões para criar vários chicotes, paracos de todas as formas, de modo que estavam acostumados a pedidos estranhos. E como apenas os ricos ao Akine possuíam enxoes, seus preços não eram baratos. O custo só aumentou quando Sun-Ni teve que sacrificar um precioso fragmento de alma para transformar a cela em uma memória. E, no entanto, tudo tinha sido inútil. Sun-Ni não conseguiu viajar para o Reino dos Sonhos, e convocar o cavalo terrível para se deslocar pela cidade não seria muito conveniente. Mesmo que ele não se importasse em atrair os tipos errados de atenção, certamente havia leis e regulamentos em vigor para impedir exatamente isso. Mas nem tudo foi ruim. Como terror, Nightmare possuía uma habilidade semelhante à de um tirano. No caso dele, o Garanhão acumulou pesadelos literais em vez de lacaios corporais. Quanto mais ele governava, mais seu poder crescia. Eventualmente, o Destrier Sombrio deveria desbloquear sua habilidade final, Criancurse, reunindo um exército de 1000 pesadelos. Sun-Ni não sabia onde encontrar esses fantasmas ou como criá-los, mas os 6 meses de ociosidade permitiram que ele descobrisse. Havia 2 maneiras. Nightmare poderia criar seus servos dos sonhos ou subjugá-los. Criar um não foi fácil. Primeiro, o Corcel Preto teve que semear uma semente de terror na alma de um inimigo. Se o inimigo escapasse e a semente se enraizasse, eles seriam assombrados pelas memórias do terrível Destrier e o veriam em seus sonhos. Quanto mais fraca a vontade da vítima, mais chances havia de o pesadelo crescer e se tornar cada vez mais potente. No entanto, uma pessoa corajosa faria a semente murchar e morrer. Eventualmente, se o pesadelo se formasse completamente, o Garanhão seria capaz de usar seu atributo, Dreamwalker, para colhê-lo. A segunda maneira também foi problemática. O Corcel Preto poderia viajar para os sonhos de seres poderosos e subjugar seus próprios pesadelos. No mundo em vigília, isso significava ascendido. No entanto, essa tarefa não foi fácil. Quanto mais poderoso o sonhador, mais poderosos eram os pesadelos que os assombravam. Para subjugar esse pesadelo, a sombra teve que derrotá-lo em batalha dentro do sonho. O pesadelo havia retornado gravemente ferido mais de uma vez em tais batalhas. Ainda assim, ele conseguiu reunir vários lacaios dessa maneira. Nenhum deles enfrentou inimigos reais desde que retornou ao mundo em vigília, então, por enquanto, não havia outra opção. Sun-Ni pegou um monte de suprimentos e os guardou no Kofer Covetous, depois dispensou a memória e suspirou. Acumular 1000 pesadelos por sua sombra não seria fácil. Talvez ele devesse ter acompanhado o Corcel Preto nos sonhos de outras pessoas. No entanto, já havia coisas suficientes assombrando-o.
Ele não precisava experimentar os medos de outra pessoa também. Chegar perto de dormir Masters também era bastante perigoso. Naquele momento, uma de suas sombras notou uma figura familiar caminhando em direção à porta. Sun-Yi verificou a hora e sorriu. Oh, ela já está aqui. Meu aluno favorito não é nada senão pontual. Capítulo 760, Lição valiosa. No dojo subterrâneo sob a casa de Sun-Yi, o aço tocava contra o aço. A chuva estava se movendo com uma velocidade e precisão incomuns para uma garota mundana de sua idade. Seu estilo de batalha nascente foi fundamentado, calculado e afiado, fundindo uma defesa constante com ataques inesperados e explosivos. A pesada lâmina de treinamento cantou em suas mãos, cortando o ar como se tivesse uma borda real. O constrangimento da juventude quase desapareceu de seu corpo, cedendo à promessa de maturidade. Ela também estava muito mais apta e encarregada de sua fisicalidade, lutando com confiança e equilíbrio que deixariam a maioria de seus colegas privilegiados consumidos pela inveja. Por mais que Sun-Yi quisesse, ele não podia se gabar de que o progresso dela era tudo graças a ele. Atualmente, ele estava de frente para sua irmãzinha, desviando seus golpes com uma mão enquanto mantinha a outra no bolso. Não importava o que Rain fizesse, o bastão de liga macia que ele segurava parecia impenetrável, inevitável e inquebrável. Todos os seus ataques caíram e se despedaçaram, e todas as suas defesas pareciam inúteis contra os movimentos preguiçosos de seu tutor. Vez após vez, o graveto disparou de repente para frente e bateu no ombro dela, ricocheteou na testa ou picou as mãos. No entanto, a menina não se deixou frustrada e continuou a se esforçar sem perder a concentração. Foi essa vontade, mente fria e disciplina meticulosa que permitiram que Rain avançasse tão rápido. Nada mal. Sun-Yi desviou outro ataque rápido, avançou e cutucou a garota no peito com a ponta do palito. Aqui. Você está morto. Novamente. Ah. Estou cansado de lutar contra um cadáver. Vamos parar. A chuva saltou para trás e ficou parada, respirando pesadamente quando gotas de suor rolavam pelo rosto pálido. No entanto, ela não abaixou a lâmina. Sun-Yi havia lhe ensinado o perigo de baixar a guarda há muito tempo. Essas contusões levaram muito tempo para cicatrizar. Ele sorriu, depois coçou as costas com o graveto e ofereceu a ela primavera sem fim. Depois que a garota terminou de sacudi-la primeiro, Sun-Yi sentou-se no chão e perguntou em tom de comando, onde eu bati em você? A chuva também se sentou e respondeu firmemente, cabeça, ombro direito, mão direita, antebraço esquerdo, peito, coxa direita, ombro esquerdo, cabeça, pescoço, ombro esquerdo, mão esquerda, peito, cabeça, peito. Ele sorriu de satisfação, quando eu coloquei minha mão no bolso. Ela franziu a testa, depois de me bater na coxa pela primeira vez. Sun-Yi sentiu. Em que direção eu estava olhando 2 itens antes disso? A chuva cerrou os dentes. Acima. Você estava revirando os olhos. Ele riu. Boa. Sua consciência é suficiente para esse estágio. A jovem deu uma olhada ameaçadora nele e depois se virou. Depois de alguns momentos, ela suspirou e perguntou de repente, engraçado. Eu sou bom? Sun-Yi hesitou, depois deu de ombros. Você está bem. A chuva permaneceu em silêncio por um tempo. Mas não tão bom quanto você era, certo? Isso fez Sun-Yi rir. O que? Não. Você é muito melhor do que eu. Eu nem tinha visto uma espada antes do meu primeiro pesadelo, muito menos segurava uma. De fato, quando tive a chance de me armar com uma espada lá, escolhi largá-la. Porque era muito pesado. A chuva virou-se para ele com surpresa. O que? Então como você sobreviveu? Sun-Yi pensou um pouco, depois deu de ombros. Bem. Estrangulei um inimigo com uma corrente. Envenenado mais 2. Alimentou o último a uma criatura de pesadelo e simplesmente teve sorte. Acho que você pode dizer que acabei de sobreviver por despeito. Ele hesitou e acrescentou, na verdade, essa é uma lição muito importante. Já lhe disse antes. Claro, saber como usar uma arma é importante. Mas ter uma mente mais perigosa do que uma arma é fundamental. O mundo é um lugar cruel, Rain. Você tem que ser cruel também. Para sobreviver. A chuva chegaria aos 16 anos em alguns meses. Na verdade, ela provavelmente comemoraria seu aniversário pouco depois que os primeiros gatos começassem a abrir na Antártica. Depois disso,
Sua irmãzinha também ficaria vulnerável ao feitiço do pesadelo. Esse foi outro fator que ele teve que considerar. Sair com o Master Jet significava deixar Rain também. Concedido, ele já havia lhe ensinado o máximo que podia sem recorrer a medidas mais drásticas. A chuva estava mais preparada para enfrentar o primeiro pesadelo do que nunca. Ou a maioria das pessoas, até. Pouquíssimas crianças já receberam a chance de serem treinadas por um Ascended, muito menos por uma com tanta experiência de batalha quanto Sun-Yi, ou possuíam tanto talento quanto Rain. Ele olhou para ela, permaneceu por um momento e depois perguntou, você quer ser acordado? A garota hesitou por um longo tempo, depois balançou a cabeça lentamente, surpreendendo-o. Não. Eu não sei. Eu realmente quero poder proteger minha família. Mas não quero ficar longe deles. Ou morra. Eu tinha um irmão mais velho, você sabe. Sun-Yi quase se encolheu, mas se forçou a ficar quieto. Uma expressão de leve curiosidade apareceu em seu rosto. Oh! A chuva permaneceu em silêncio um pouco e depois suspirou. Minha mãe e meu pai tiveram um filho antes de me adotar. Ele foi infectado pelo feitiço e morreu. Eu não acho que eles serão capazes de suportar se eu morrer também. Sun-Yi desviou o olhar. Alguns momentos depois, ele disse, desculpe ouvir isso. A garota deu de ombros e depois olhou para ele com uma carranca, o que há com você hoje, afinal? Você é tudo. Sério. Sun-Yi sorriu. Realmente? Bem. Eu tenho um dia importante amanhã. Além disso, dei minha primeira palestra, hoje. Moldar mentes jovens é um assunto muito sério. A chuva riu com vingança. Ah! Então, mais pessoas vão sofrer como eu. Isso me faz sentir melhor. Ela sorriu e depois deu um tapinha no ombro dele. Isso é bom. Eu pensei que você ainda estava andando por aí porque Fio não está mais por perto. Sun-Yi olhou para ela com indignação. Moping por aí. Eu nunca andei de bicicleta. Para ser sincero, ele se sentia um pouco triste por seus amigos estarem vivendo suas vidas. A casa parecia muito quieta agora que a caçadora barulhenta se foi na maioria dos dias. Depois que os quatro retornaram do segundo pesadelo, Hefie ficou um pouco bêbada por ter um corpo saudável. Ela mergulhou avidamente em todas as coisas que nunca teve a chance de fazer quando era deficiente. Como Cassie estava indisposta e Sun-Yi não queria mostrar seu rosto em público, o governo era muito pegajoso ao fazê-la participar de todos os tipos de eventos também. Agora, a caçadora só voltava para casa uma vez a cada semana ou duas e depois desaparecia no dia seguinte novamente. Kai ficou ainda pior. Devido à natureza de sua nova habilidade, ele não podia mais tocar música traço. Teria sido estranho cantar para multidões de pessoas, sabendo que sua voz poderia literalmente hipnotizá-las. O famoso grupo de ídolos Nietzsche Gali anunciou sua aposentadoria, com Gali lançando uma carreira solo de muito sucesso e Kai fazendo a transição para atuar pela melhoria da humanidade como um ascendente. Pelo menos foi assim que sua agência tomou sua decisão repentina. Agora, o governo desfilou Kai como um modelo da raça humana. Cassie, Hefie e ele já haviam sido venerados como heróis depois da Costa Esquecida, mas depois de se tornarem mestres em uma idade tão jovem, sua celebridade subiu um nível totalmente diferente. Então, ele também não tinha muito tempo livre. Hefie e Kai estavam em uma posição estranha. Eles não tiveram nada a ver com os eventos do Templo da Noite, mas também não poderia, e não, seguiria, em frente com suas vidas até Sun-Yi e Cassie resolverem seus problemas com o clã Valor. Na verdade, o próprio Sun-Yi havia dito para eles ficarem longe dele, por enquanto. Ainda assim, ele perdeu a companhia deles. Isso está bem. Toda essa bagunça terminará amanhã, de um jeito ou de outro. Ele suspirou e depois virou-se para Rain. Você fez bem hoje. Continue assim. Agora, vá para casa antes que seus pais me liguem novamente. A última vez que eles educadamente tentaram me explicar que você tem dever de casa a fazer e eu estava mantendo você por muito tempo foi muito estranho para todos nós, sabia? A chuva riu, depois se levantou e foi para o elevador. Bem. Mas. Da próxima vez que treinarmos, vou buscá-lo pelo menos uma vez. Você vai ver. Logo ela se foi, deixando-o sozinho no dojo mal iluminado. Sun-Yi suspirou e olhou para suas sombras. Depois de um tempo, ele disse em silêncio, até que a chuva esteja na terra, é melhor que esses malditos soberanos não deixem a terra para trás. Caso contrário, os grandes clãs e eu teremos um problema.